E a Irani divulgou seus resultados do terceiro trimestre e a gente vai dar uma olhada para entender um pouquinho aí o que aconteceu e se os dividendos que essa empresa tem pago tendem a ser recorrentes. Então, eu sei que muita gente gosta da Irani por ser uma boa pagadora de dividendos, eles mesmos se colocam nesse tipo de empresa, mas é óbvio que a gente precisa entender se ela tem resultado de fato para se manter nesse rol de boas pagadoras de dividendos. Então, pessoal, antes de mais nada, para quem gosta de ações, aproveita, se inscreve aqui no canal, deixa o like e comenta aqui embaixo se você tem as ações da Irani, se você gosta desse setor ou se você prefere outras empresas também. Deixa aqui embaixo que a gente sempre busca ler e comentar também. Bom, pessoal, vamos lá, vamos entender um pouquinho aí o que aconteceu com a Irani nesse terceiro tri. Começando pela receita, a gente teve uma receita melhor do que o segundo tri, mas pior do que ela entregou no ano passado, tá? Mercado externo, quando a gente fala de mercado externo, a gente tem que pensar muito nas resinas, e esse é um segmento que sofreu muito, já vem sofrendo há bastante tempo e continua sofrendo bastante. Mercado interno, uma melhora em relação ao segundo tri, mas uma piora considerável em relação ao terceiro trimestre. Apesar disso, quando a gente vai olhar para o EBITDA, a gente teve um EBITDA consideravelmente melhor do que foi no segundo tri, um pouco abaixo do que foi no terceiro trimestre do ano passado. Margem EBITDA eu achei que foi um ponto bem positivo, uma margem EBITDA de 32,7, melhor em relação ao segundo tri e terceiro tri do ano passado. Quando a gente fala de lucro líquido, uma queda de 70% em relação ao segundo tri, uma queda de 32%. Então, aqui, a gente tem que olhar o lucro líquido com muito cuidado, tá? Primeiro, empresas do setor de papel e celulose, que tem ali florestas próprias, como é o caso da Irani, eles têm aquela variação do valor justo dos ativos biológicos. Esse é um efeito não caixa, e que a gente costuma expurgar isso para não deixar o valor poluído. Então, a geração de caixa efetiva tem muito mais a ver com o EBITDA da empresa e com o fluxo de caixa de fato que a empresa está gerando do que com o lucro líquido. Por conta disso, a gente costuma não olhar tanto para o lucro líquido da empresa como sendo uma boa métrica de resultado. Tá? Além disso, no segundo trimestre, a empresa teve ganhos tributários que são não recorrentes, por isso até que o segundo tri dela foi tão forte em termos de lucro. Bom, dívida. O nível de endividamento da empresa cresceu, e quando a gente olha em relação ao ano passado, teve uma alta de uns 400 milhões. Aqui a gente tem dois motivos, tá? O primeiro, investimentos na plataforma Gaia, que é um projeto grande da Irani, que eles têm feito investimentos, que inclusive agora já deve começar a render mais frutos. E além disso também, ela teve um pagamento de dividendos, que uma parte foi não recorrente por conta de ganhos, ela teve um ganho de um processo tributário, e ela acabou pagando o dividendo e uma parte disso por conta desse lucro, tá? Mas o que acontece é que esse ganho tributário não tem efeito caixa imediato, ela vai deixar de pagar impostos no futuro, mas por enquanto isso aí não tem efeito, e aí acabou que isso aumentou o nível de endividamento dela, porque ela já pagou o dividendo referente a esse ganho. Bom, falando um pouco sobre a parte operacional, começando sobre papel e embalagens, produção, para mim, acho que num patamar razoável, melhora em relação ao segundo tri e um pouco pior ainda em relação ao terceiro trimestre do ano passado. Resinas, como eu já havia comentado, pelo jeito o mercado europeu continua bem ruim, então a gente está aí com um mercado bem competitivo no segmento de resinas sustentáveis e a empresa sofreu bastante com o volume de vendas. E aí, falando sobre o segmento de embalagens sustentáveis, né, a gente teve aí papelão ondulado. O mercado como um todo tem vindo um pouco pior esse ano do que em relação ao ano passado. Então, quando a gente vai olhar, por exemplo, uma Klabin também, eles já começam a falar que o mercado tá mais desaquecido, isso leva a uma certa pressão de preços também. E a gente nota aqui do lado esquerdo que, de fato, teve uma queda em relação ao ano passado, mas pelo menos uma melhora em relação ao segundo trimestre. No lado da Irani, mesma coisa, só que um pouco mais intenso. O segundo trimestre tinha sido uma queda mais abrupta, então eles tiveram uma recuperação um pouco melhor nesse terceiro tri, mas ainda assim, em relação ao terceiro trimestre do ano passado, uma queda de 6%. E eles até comentam, né, que apesar do crescimento em volume do mercado em papel vamos dizer assim, vamos dizer que é o sindicato, vamos dizer, que traz aí os dados do mercado como um todo. É a associação do setor de papéis e embalagens. O cenário competitivo permanece acirrado, com pressão por redução de preços. Então, como eu comentei, né, tem tido uma redução de demanda, isso acaba puxando o preço para baixo. E o que a Irani tem buscado é fazer uma manutenção dos preços, ou seja, perdendo contratos que sejam um pouco menos rentáveis para conseguir sustentar níveis de preço.
E aí, quando a gente olha já preços médios, a gente nota que os preços médios da Irani caíram em relação ao segundo TRI e também em relação ao terceiro TRI do ano passado. Então, o que tem acontecido? Como eu comentei já, um desaquecimento do mercado. Porém, a gente também tem visto uma queda nos insumos. Isso acaba levando a uma melhora em níveis de margem. Então, apesar de ter uma queda no preço que ela está vendendo, como os insumos tiveram uma queda ainda mais relevante, ela conseguiu, no mínimo, sustentar os seus níveis de margem. Até melhorou, na verdade. E, pessoal, aproveitando também, para quem gosta de ações, se você gosta de mercado financeiro, então não perca, a gente vai fazer a nossa aula, né, a nossa semana do zero ao investidor profissional, do dia 7 ao 11 de novembro. Vou deixar o link aqui na descrição para quem está afim de aprender mais sobre ações, para quem gosta desse mercado, então aproveita. Se você quer ser um investidor melhor, clique aqui no link na nossa descrição. Bom, e voltando aqui para a nossa Irani, falando então já sobre os preços, tá? Isso daqui é o histórico dos preços médios de papelão ondulado. Como a gente pode notar, os preços médios eles tinham atingido um pico ali em dezembro de 21, mais ou menos. Então, o que aconteceu foi que durante a pandemia teve uma certa bagunça nos preços, principalmente das aparas, que é um dos insumos da Irani. Isso fez com que os preços de papelão ondulado disparassem na pandemia. Agora, o que a gente está vendo é uma correção. Então, notem que eu sempre imaginava que aqueles preços não eram sustentáveis, que teriam uma queda. Claro, até que ponto vai ter essa queda? Eu acho que essa é uma das grandes discussões do mercado. Eu acho que ainda pode ter mais um pouco de queda, mas a Irani tem conseguido outras formas de melhorar sua margem. Então, ela tem lá a plataforma Gaia entrando. E também, como eu comentei, essa queda nos preços de venda de papelão tem sido seguidas por também uma queda nos preços dos insumos. Aqui então a gente fala das aparas. Para quem não sabe, as aparas são um dos grandes insumos da Irani. A para é aquele papelão que eles compram para ser reciclado. E o que a gente tem visto é uma queda considerável do preço das aparas, até mais acentuada no caso da Irani. Então, note aqui do lado direito, que é a Irani, a gente teve uma queda de quase 14% no preço médio de compra de aparas, ou seja, a Irani tem conseguido reduzir muito o seu custo. E aí, quando a gente olha, inclusive, esse aqui é um gráfico que eu monto, que é o quê? É o preço médio do papelão dividido pelo preço médio da apara. Isso aqui mostra para a gente quantas vezes o papelão está em relação a aparas. Quanto mais alto, maior é vamos dizer assim, o spread que a Irani consegue entre papelão e aparas, tá? E a gente vê que, apesar da queda do papelão, como a apara caiu bem mais, esse preço médio, essa razão entre um e outro, está aí nos patamares mais elevados, pelo menos do histórico recente, né? A Irani só divulga ali o preço das aparas desde 2019. Bom, olhando já para o fluxo de caixa, a empresa tem conseguido gerar um bom caixa, e eu acho que aqui o que a gente tem que olhar até o fluxo de caixa livre ajustado, em que ela desconsidera a plataforma Gaia, que é o investimento em que ela tem feito ali um investimento mais relevante, né? Mas que é um investimento que ainda vai trazer frutos. E, obviamente, os dividendos, porque aí já a gente não está falando da parte de operacional, tá? Então, o fluxo de caixa livre ajustado, o yield dos últimos 12 meses, estava em 10,4%. Porém, esse fluxo de caixa livre ajustado é com base no preço médio da empresa, né, da ação. Quando a gente pega com o preço atual, até porque se a gente for comprar a empresa, a ação, a gente vai pegar no preço atual, esse fluxo de caixa livre yield, né, esse yield cairia para algo como 8%. Que aí, para mim, acho que a gente já começa a falar uma empresa um pouco mais bem precificada. Claro, ainda tem frutos a serem colhidos da plataforma Gaia, então a gente precisa levar em consideração que a tendência, óbvio, se os preços não caírem mais, tudo mais tão constante, né, um ceteris paribus, a tendência seria de um fluxo de caixa melhorando para os próximos anos. Aí a gente traz aqui, eu acho que um dos grandes pontos de atenção no caso da Irani, para mim é com relação à evolução do preço da ação. Eu acho que a empresa tem entregado muito, uma empresa excelente, mas também o preço já tinha dado uma boa corrigida. A empresa chegou a subir ali quase 70% em um ano. Quando a gente compara outras empresas do setor, Klabin e Suzano, elas ficaram bem distantes. Claro que a Suzano é uma empresa muito mais ligada à celulose, então não tem tanta correlação assim com a Irani. Porém, a Klabin é uma empresa que eu diria que é 55% papel e embalagens, né? E os outros 45% celulose. E ainda assim, a gente vê que a Klabin ficou muito atrás da Irani. Então, eu acho que aqui, para mim, um dos grandes pontos de atenção é mais com relação ao preço da Irani. Bom, e aí quando a gente fala sobre distribuição de proventos, que é uma coisa que eu acho que muita gente gosta da Irani,
Bom, a gente teve aqui no segundo trimestre, como eu já havia comentado, uma distribuição extraordinária de dividendos. Então tomem cuidado quando você for olhar o dividend yield atual da Irani, que na minha visão ele veio poluído por um não recorrente, tá? Que no caso é o quê? Essa distribuição extraordinária de dividendos por conta de um ganho tributário não recorrente, tá? Ainda assim, eu não acho que a Irani está longe de poder pagar um dividend yield ali na casa dos 7%, mesmo no preço atual. Como eu comentei, isso vai depender um pouco mais da dinâmica de preço dos insumos e dos insumos e do papelão do lado que ela vende. Mas eu acho que agora a gente deve começar num processo, principalmente ali a partir de 2024, um processo de desalavancagem com a entrada de plataforma Gaia, todo o ramp-up de plataforma Gaia. Eu acho também a gente tem que levar em consideração, acho que um ponto positivo da Irani em relação à Klabin é o nível de endividamento. A Klabin hoje está com um nível de endividamento de 3,2, acima de 3 vezes tranquilamente. A Irani mais na casa de 2 vezes. Então, eu acho que isso acaba possibilitando com que a Irani pague até um pouco mais de dividendos do que a Klabin, tá? Bom, pessoal, isso daí era um pouquinho então sobre a Klabin, perdão, sobre a Irani. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. De novo, não se esqueçam, se você gosta de ações, link aqui na descrição para nossa semana do investidor do zero ao investidor profissional. Então, aproveitem, se inscrevam, vai lá, entra no nosso site e deixa o seu e-mail. Um grande abraço para todo mundo, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.